Queridos, eu desde já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1, nós leremos até o verso 11. Filipenses 2, verso 1. Filipenses 2, do verso 1 ao 11. Queridos, quantas vezes já nos pegamos em discussões, seja em casa, seja no trabalho ou até mesmo na internet, onde a única coisa que importava era provar que nós estávamos certos. É provar que nosso ponto, nossa visão e nós mesmos somos os certos e os outros os errados. A grande questão é que no coração dos homens há um grande perigo. O orgulho que é destrutivo, que nos impede de pedir perdão, de admitir o nosso erro e de ouvir o outro. O orgulho nos faz construir muros em vez de pontes. E nos isola do outro, nos tornando incapazes de servir e de amar o outro. A frase "eu tenho razão" muitas vezes mascara uma verdade muito perigosa e dolorida do nosso coração. É que o nosso orgulho está no comando e não nós mesmos. Mas a Bíblia ela oferece uma solução radical e poderosa: a humildade. E hoje nós vamos falar de mais uma palavra do vocabulário do discípulo de Jesus. E nós iremos refletir hoje acerca dessa palavra, humildade. Eu convido a você a acompanhar a leitura comigo. Filipenses 2:1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Filipos era uma cidade, uma colônia romana, na região da Macedônia, e ela era uma cidade de muita relevância para o seu tempo, sendo vista inclusive como um espelho, uma pequena Roma da sua região, trazendo todos os costumes, o poder do Império Romano e se estabelecendo ali na Macedônia. E além da sua importância política no contexto romano, sendo, como nos diz Atos 16:12, a colônia do distrito, ela era uma cidade geograficamente e comercialmente estratégica, porque por ela passavam muitas vias que conectavam direto com a capital do Império, direto com Roma. E isso trazia para a cidade muito investimento, muitas riquezas. Era uma cidade muito próspera. E essa cidade, chamada Filipos, ela recebe o seu nome de Filipe, pai de Alexandre o Grande, uma personagem muito conhecida na história. E Filipe dá o seu próprio nome, em homenagem a si mesmo, a essa cidade, Filipos. E nessa cidade, Paulo havia plantado uma igreja na sua segunda viagem missionária. Se a gente recordar um pouco a memória, nós vamos lembrar, a partir do texto de Atos, escrito por Lucas, que há muitas histórias muito conhecidas acerca dessa cidade.
Foi nessa cidade onde Lídia, uma comerciante de púrpura muito bem-sucedida, se converte. Onde Paulo expulsa um espírito maligno de uma escrava que fazia adivinhações para enriquecer os seus senhores. E onde Paulo é preso e há um fenômeno extraordinário na prisão. No meio da madrugada, um forte terremoto vem e abre todas as celas. E o carcereiro, assustado, sendo responsável por todos os prisioneiros e com medo de ser punido por causa daquele fato, ele se encontra, Paulo o acalma, Paulo fala do Evangelho, e naquele instante, ele e a sua casa, como nos diz o texto, são convertidos ao Senhor, e toda a sua família é batizada. Tudo isso na cidade de Filipos. Além desses fatos narrados em Atos, nós vemos que a igreja cresceu, muitos se uniram a essa igreja, inclusive muitas mulheres estavam presentes nessa igreja, e eles provavelmente se reuniam com certa frequência na casa de Lídia. E essa igreja em Filipos se tornou uma grande apoiadora do ministério de Paulo, principalmente nas fases de maior perseguição do seu ministério, da sua pregação do Evangelho, e com certeza nas suas prisões em Roma. Então, a ocasião dessa carta específica é que Paulo, em sua primeira prisão em Roma, ele recebe a visita de um homem chamado Epafrodito. Ele é um líder da igreja de Filipos, e ele traz consigo uma oferta generosa daquela igreja, para auxiliar Paulo em sua prisão, para ser um recurso para que Paulo possa permanecer suprido, e aquela igreja envia uma oferta generosa. Mas não só isso, a igreja envia Epafrodito para ser um tipo de auxiliar, alguém que apoiaria Paulo nas suas circunstâncias. Só que, além dessa oferta, Epafrodito também trouxe notícias acerca da sua igreja amada. E nós vemos que, por mais que a igreja tenha enviado Epafrodito, ele cai numa doença muito grave, ele fica muito mal, e por isso Paulo, ele envia novamente Epafrodito à igreja de Filipos. Ele não tinha condições de estar com ele, e muito provavelmente é Epafrodito que encarrega-se de levar essa carta que nós temos no Novo Testamento para os filipenses. E o motivo da carta são diversos, há muitos temas que Paulo escreve ali. Paulo, ele na sua carta agradece o apoio daquela igreja, pela oferta, pelo envio de Epafrodito. Ele referenda o retorno de Epafrodito, explicando o motivo dele não ter permanecido e informando que ele havia enviado Epafrodito de volta. Demonstrar também a sua alegria pelas notícias acerca da fidelidade da igreja, notícias que Epafrodito traz para ele, apesar da perseguição que eles também passavam na cidade de Filipos. E Paulo também usa essa carta para encorajar os filipenses para que permanecessem firmes, apesar das tribulações e oposição. Ele aponta como uma exortação àqueles irmãos pela necessidade da unidade e o fim de divisões e facções dentro da igreja. E por fim, sabendo da preocupação daqueles irmãos acerca da sua circunstância de grilhões, ele envia uma mensagem para tranquilizar, para consolar os corações daqueles irmãos acerca da sua prisão. William Hendricks, ele destaca acerca de um termo que é cunhado pela tradição cristã acerca da carta aos Filipenses, que eu acredito que você já tenha ouvido. Ela é conhecida como a carta da alegria, a carta do regozijo. E Hendricks, ele destaca que, de fato, a carta aos Filipenses afirma que do início ao fim está saturada do esplendor da alegria. Só que uma alegria que permanece apesar das circunstâncias adversas, porque ela está firmada na boa notícia do Evangelho. Afinal de contas, Paulo escreveu a carta da alegria em prisão, no momento de sofrimento e perseguição. E diante dessa circunstância, Paulo revela o amor de Cristo e Paulo se alegra. E é dessa maneira que ele deseja tranquilizar e, na verdade, encorajar aqueles irmãos, dizendo que até a sua prisão, toda a circunstância, estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Nós vemos essas falas de Paulo logo no primeiro capítulo.
Logo no primeiro capítulo, Paulo diz para eles que toda prisão, toda perseguição estava contribuindo para o avanço do Evangelho. E convida aqueles irmãos a se encherem de coragem que vem do Evangelho, para permanecer firmes. Então, nós vemos isso já bem descrito no início do primeiro capítulo. Então Paulo ele começa o segundo capítulo e tratar sobre dois temas importantes: unidade e humildade. Só que Paulo ele faz uma conexão entre elas, porque a postura humilde, de humildade, é aquilo que era necessário para que a igreja pudesse permanecer em unidade. Por isso nós vamos entrar no texto em questão, não falando primeiramente sobre humildade, mas falando sobre o que Paulo diz acerca da necessidade da unidade. Paulo ele abre o segundo capítulo evocando um desejo do seu coração, mas um desejo de Cristo, pela unidade da igreja, diante das perseguições, diante das adversidades que ele mesmo estava passando. Os filipenses deveriam lutar em toda circunstância, para que toda essa situação não os levassem à dispersão ou a divisões. Knight, comentando esse texto, afirma que Paulo está exigindo não uma unidade de julgamento, como se todos precisassem eliminar a sua diversidade e ter totalmente um contexto integral de unidade, uniformidade. Não é esse o caso. Mas Paulo convida a uma unanimidade moral, uma unidade de estado do Espírito. Eles deveriam agir juntos. Eles deveriam agir como se guiados pelo mesmo propósito, como se eles tivessem o mesmo coração, uma mesma visão. As palavras usadas por Paulo no verso 1, eles ecoam, na verdade, um contexto do final do capítulo 1, no qual Paulo ele relembra o Evangelho, relembra a cidadania daqueles irmãos que eles ganharam em Cristo e a conexão deles com Cristo, e que isso deveria ser a base para aquela unidade que Paulo os convida a ter. Por isso, Paulo ele inicia o texto dizendo: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então Paulo ele traz à tona tudo aquilo que aqueles irmãos já receberam de Cristo. Paulo começa falando sobre a realidade deles estarem conectados com Cristo, deles estarem unidos a Cristo. E é interessante perceber que, por mais que ele utilize essa conjunção condicional se para iniciar, isso não se trata de uma dúvida. Paulo não está duvidando acerca dessas coisas, mas Paulo está usando um elemento retórico para fazer os filipenses refletirem acerca daquilo que eles já têm. Paulo já sabia: vocês estão em Cristo, por isso vocês têm motivação, vocês têm exortação de amor, vocês têm comunhão com o Espírito, e vocês receberam afeição e compaixão. Isso tudo era uma realidade que estava conectada com aquilo que eles haviam recebido de Cristo. E por isso, com base nisso, na sua união com Cristo, por eles terem todas essas coisas, Paulo insta os filipenses à unidade. E o centro dessa unidade estava justamente o Evangelho, que os caminha a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Contudo, Hentz comenta essa parte dizendo algo que é muito importante para nós compreendermos essa unidade. Ele diz que a unidade só é desenvolvida ao ler esse texto se há verdadeira humildade de mente e disposição de serviço. Por isso Paulo, ao convidar aqueles irmãos a viverem unidade, por eles estarem em Cristo, Paulo começa a dizer que isso deve gerar uma nova atitude uns para com os outros. Que a unidade pressupõe uma humildade de mente, uma disposição de serviço. Então Paulo trabalha dois termos, e são dois termos não positivos, mas negativos, para iniciar o seu tema acerca da humildade. Ele fala sobre uma ação por ambição egoísta e uma ação por vaidade. Essas duas atitudes, elas demonstram a ação de alguém que está autocentrado e que busca apenas os seus próprios interesses. A ambição egoísta denota uma disposição ou desejo de se colocar a si mesmo no centro em detrimento dos outros.
todo o desejo, tudo aquilo que essa pessoa busca, são seus próprios interesses, sem se importar com o outro. E muitas vezes, usando o outro para buscar os seus desejos egoístas. E vaidade é a busca por afirmação própria com o intuito de ser admirado e valorizado pelo outro. Por mais que essas duas palavras, e Paulo esteja dando enfoques diferentes usando elas, todas as duas são da mesma origem. De uma pessoa autocentrada. De uma pessoa que tem uma postura onde o ego está no centro. Por isso, o texto nos encaminha a refletir, primeiramente, sobre o que não é humildade. Por isso, eu vou caminhar com vocês com 3 pontos. Os 2 primeiros, nós vamos falar sobre o que a humildade não é. E, por fim, o 3º ponto, o que a humildade é. Em primeiro lugar, humildade é não ter um pensamento elevado demais acerca de si mesmo. Talvez essa seja uma grande marca e também um grande perigo do Aquários da nossa região. O sucesso, o cargo no mundo corporativo, as posses, o dinheiro, o status, podem nos levar, e muitas vezes nos leva, a ter uma percepção elevada demais acerca de quem somos. O grande perigo disso, queridos, é que muitas vezes, todas essas coisas, elas são absorvidas na nossa identidade. E nós cremos e achamos que somos aquilo que temos. Que aquilo que conquistamos, aquilo que lutamos e hoje nós temos, define quem nós somos. E muitas vezes isso se confunde com a nossa identidade. E faz com que as nossas atitudes mudem. Mudem em relação ao outro. E é nesse cenário que muitas vezes um pecado perigosíssimo nasce no nosso coração, que é o orgulho. Vivemos uma sociedade autocentrada, onde o ego precisa sempre estar no centro. É tudo sobre mim. É tudo sobre mim. E pouco a pouco nasce no nosso coração um sentimento, porque é isso que o orgulho faz, de superioridade com relação ao outro. Timothy Keller, falando sobre o tema do orgulho, ele faz uma afirmação muito verdadeira. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. O coração do orgulhoso toma as decisões que agem por ambição egoísta e por vaidade. E não há um orgulho que não seja aquele que faz com que nós nos sentimos, em relação ao outro, superiores, melhores. O eu está no centro. Por isso, tudo serve o eu. Tudo serve o ego. Nós estamos voltados para o ego. Nós estamos voltados para o eu. E nós empurramos os outros a servirem o nosso eu. Esse é o fruto do orgulho. Mas o que é triste, queridos, é que todo orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, se encontra sozinho, solitário. Ele olha para o lado e não há ninguém. Afinal de contas, como é difícil viver com alguém que é soberbo, não é verdade, queridos? Que vive falando sobre si, que não tem um olhar, nunca se refere ao outro, sempre é ele. Ele é o centro e todo mundo precisa se curvar a ele. Só que ele não percebe e um dia ele vai se ver sozinho. O orgulhoso fica ele e o seu próprio ego inflado. No final das contas, somente ele e o seu ego inflado. Por isso, humildade é não ter um pensamento elevado demais acerca de si mesmo. A soberba, o orgulho. Mas então, se esse é o que não é humildade, então eu já sei, pastor. Já entendi. Humildade é o extremo oposto. Nós temos que fugir disso. Por isso, se humildade não é se sentir ou se colocar como superior aos outros, então, muitas vezes nós seguimos um pensamento coletivo da nossa geração, que diz que humildade, necessariamente, nós precisamos fazer um voto de pobreza voluntária. Afinal de contas, dinheiro e humildade não podem estar na mesma sentença.
Eu preciso, se eu tenho posses, me abdicar disso, para que de fato eu possa ser humilde. Humildade, então, é me anular completamente em prol do outro. Afinal de contas, o meu eu não pode estar no centro. Então eu mato o meu eu anulo o meu eu. E agora eu vivo apenas em prol do outro, me anulando completamente. Humildade, então, é inferiorizar diante do outro, me colocar numa posição inferior, degradante. Humildade é nunca me posicionar acerca do que acredito e dos meus valores, pois não posso colocar a minha opinião. Afinal de contas, isso é falta de humildade. Humildade é anular a minha identidade e me colocar de lado, mesmo que isso seja degradante e me fira profundamente. Pronto. Uma lista aqui de 5 coisas. Isso é humildade. Certo, queridos? Errado. Pelo menos não é a humildade que o Evangelho nos ensina. Porque humildade também não é anulação ou inferiorização. Pelo menos não é isso que Paulo e Cristo nos ensina. Por isso, quando nós olhamos para o texto, a partir do verso 3, Paulo afirma o seguinte: humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, justamente fugindo dessa ideia do eu no centro. Mas ele continua o verso dizendo: cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 4. Paulo está dizendo o seguinte: não coloque o seu eu sempre no centro. Faça um movimento de olhar para o seu umbigo e levante a sua cabeça, olhe para o outro, considere os interesses dos outros. Mas Paulo, ele fala isso não anulando os nossos próprios interesses, dizendo que nós não devemos considerar aquilo que é do nosso interesse. Paulo diz o que, queridos? Cuide dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olhe para fora, olhe para o outro. Paulo desafia aqueles irmãos e a nós a considerar como um oposto àquela ambição egoísta e vaidade, considerar os outros superiores, mas que eles devem sim cuidar dos seus próprios interesses, mas que isso não deve ser a única coisa. Paulo deixa claro que essa ação voltada para o outro, ele não elimina um olhar e um cuidado de si. Por isso Paulo não está propondo, queridos, uma anulação do eu, mas na verdade Paulo está propondo uma transformação do eu, uma mudança do eu. A segunda coisa que o texto nos mostra acerca dessa parte é que a partir do verso 5, que é um trecho muito poético e muito bonito, se tornou um hino da igreja ao longo do tempo, acerca da obra de Cristo. Paulo aponta para Cristo, e ele define exatamente o padrão de humildade. E a primeira coisa que Paulo destaca é que, mesmo Jesus sendo humilde, antes de falar sobre a humildade, a humilhação de Cristo, Paulo, ele afirma acerca de, apesar de ser Deus, ele não considerou a sua igualdade como Deus, como algo que devia se apegar ou usado como vantagem. Só que Paulo, ele inicia dizendo e afirmando a identidade de Deus, de Jesus como Deus. Jesus Cristo sabia quem Ele era. Jesus Cristo sabia da sua identidade, Ele, o Filho eterno. A pessoa que está presente na Santa Trindade, que se relaciona eternamente com o Pai e com o Espírito. E nós vemos que Paulo deixa bem claro que a sua humildade não anula a sua identidade. Na cruz, o que Jesus fez ao se tornar homem, não eliminou a sua natureza divina. Não é isso que nós compreendemos, não é isso que nós cremos. Jesus permanece Deus, 100%, totalmente Deus. Isso não foi anulado ou retirado dele. Por isso, Paulo, ele deixa isso bem claro, que a sua humildade não diminui sua identidade. Cristo é Deus, mas ele decidiu tomar uma forma humilde.
Ele escolheu ser humilde. Por isso a humildade não é anulação pessoal, é inferiorização. Isso não se alinha com o Evangelho. Não se alinha com Jesus e seu ato de humildade. E também não se alinha com aquilo que Jesus diz sobre mim e sobre você. Afinal de contas, eu quero lembrá-los que aqueles que estão em Cristo, que dele receberam perdão, salvação, redenção, nós com ele, nós fomos feitos filhos de Deus. As Escrituras dizem que aqueles que estão em Cristo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Escritura diz que somos povo exclusivo de Deus e que nós somos a noiva amada de Cristo. Todas essas coisas revelam a nossa nova identidade. Aquilo que não está mais fundamentado no eu pecaminoso no qual Cristo nos redime, nos salva, mas na nova vida que recebemos pelos méritos de Cristo. Por isso, como nós iremos anular essa nova identidade, queridos? É como se diante do Senhor, diante de Deus Pai, Ele nos diga: você é filho amado, você é filha amada. E nós viramos para Ele, colocamos o dedo na sua direção e dizemos: não, em humildade eu não aceito isso, eu não sou um filho amado. Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Não, eu não posso, eu preciso abrir mão disso, porque afinal de contas eu preciso ser humilde. Queridos, não é isso. Nós precisamos ter a consciência da nossa identidade, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. E tudo o que nós recebemos, valor, aceitação, aprovação, bênçãos celestiais. Só que isso não deve nos levar à vanglória, porque afinal de contas você sabe e eu sei. Não foi você e eu que conquistamos essas coisas. Tudo isso foi dom gratuito de Deus. Graça sobre graça. Mas é isso que nós somos. Por isso, como anularemos o nosso eu? O nosso novo eu, transformado à semelhança de Cristo Jesus. Diante disso, humildade não é anulação ou inferiorização degradante. Mas então, o que é ser humilde? Eu queria tratar duas coisas acerca do que é humildade, de acordo com as Escrituras. Tim Keller, em seu livro Ego Transformado, ele faz uma afirmação muito interessante acerca desse tema da humildade. E ele diz: a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, como nós falamos, mas é pensar menos em mim mesmo. Vamos falar todos juntos? É pensar menos em mim mesmo. A humildade cristã das Escrituras se opõe sim ao pensamento orgulhoso, cheio de si, onde o ego está no centro. Mas também a humildade cristã não está na inferiorização ou anulação do eu. Mas a Escritura e o Evangelho diz que o eu precisa ser colocado ao lado. Não no centro, mas colocado ao lado. Não extirpado e anulado, mas ele não pode estar em evidência. Ele não precisa e não deve ser o centro das atenções. Por isso, a humildade nos leva a levantar os olhos em direção ao outro, tirar os olhos do nosso próprio umbigo. Porque a humildade é pensar menos em mim mesmo. Não é não pensar nos nossos interesses. Não é desconsiderar os nossos interesses como nós falamos. Mas é pensar menos. É dar menos atenção. É ser menos egoísta e mais altruísta. Considerar os nossos interesses sim, mas também os dos outros. Isso é não ter o ego inflado ou supervalorizado. E nem esquecido, anulado. Mas ter, como Keller diz em seu livro, o ego satisfeito, saciado. Saciado porque ele encontra satisfação em Cristo. E aí, Keller usa um termo muito interessante para falar sobre esse movimento
da humildade com relação ao nosso eu, que é o termo autoesquecimento. Porque a humildade cristã nos convida a, de certa maneira, esquecer o nosso eu. Porque o orgulho, o sentimento de superioridade, tanto quanto a anulação ou um sentimento de inferioridade, todos os dois colocam o ego, o eu, no centro. Tudo impacta o eu. Se eu sou elogiado, se eu sou valorizado, se eu ganho uma promoção, se os meus negócios vão bem, o que é massageado é o meu eu. E eu quero que os outros me aplaudam, batam nas minhas costas, reconheçam isso. Mas quando eu sou criticado, quando alguém me fere, o que é ferido? O meu eu. Sempre tem a ver comigo. Ou a supervalorização, ou a anulação. Tudo tem a ver com o ego. Por isso, a todo instante, o nosso eu quer atenção. Ele precisa estar no centro. Mas a Escritura nos convida a um autoesquecimento. Porque se Deus derramou bênção sobre a minha vida, se eu conseguir conquistar coisas, isso nunca me levará a me colocar como superior ao outro, porque eu não preciso alimentar o meu eu. Eu posso ser grato, eu posso desenvolver outros sentimentos, mas isso nunca vai me colocar no lugar onde não deveria, no estandarte, porque afinal de contas, eu não preciso valorizar e massagear o meu eu, porque eu nem lembro que ele existe, eu me esqueci dele. Mas também quando sou criticado, quando aquele irmão, ou meu cônjuge, ou meu filho, me fere, eu posso ter o meu eu bem guardado, porque ele também não será machucado facilmente, porque nós sabemos quem somos em Cristo. Não preciso de aprovação, de aceitação, não preciso de bajulação, mas também a minha identidade não é abalada por calúnias, críticas, por feridas. Por mais que nós nos chateamos, quando o outro nos fere, nossa identidade permanece firme naquilo que Cristo diz sobre nós. Porque o eu não está mais no centro. O eu não é mais o centro das atenções. Ele foi colocado de lado, não anulado, mas ele não comanda mais a nossa vida. Isso nos leva ao segundo ponto sobre o que humildade é. Humildade é a consciência e a encarnação da nossa identidade e valor em Cristo. O Evangelho nos chama ao equilíbrio, nem mais, nem menos, mas saber exatamente quem somos em Cristo Jesus. Eu já citei anteriormente os versos 5 a 11, e ele exalta a obra de Cristo na cruz. E Paulo, ele faz algo muito didático, como é do feitio dele. Ele explica, ele traz uma exposição doutrinária, e ele traz um exemplo prático. E Paulo utiliza quem, queridos? Jesus. Jesus é o exemplo que Paulo coloca, e especificamente a sua humilhação na cruz, para exemplificar o modelo de humildade no qual ele está trabalhando nos versos de 1 a 4. E nós vemos que, de fato, a cruz define o padrão de humildade que nós devemos encarnar na nossa vida. Nesse texto, talvez a palavra no grego mais central para a compreensão sobre o tema de humildade seja a palavra usada por Paulo do grego kenosis, que é a tradução que nós temos por esvaziar-se a si mesmo, um autoesvaziamento. E talvez ela seja uma palavra central para nós compreendermos exatamente o que Paulo quer dizer acerca de humildade. E essa palavra, ela pressupõe o seguinte: Cristo, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, de uma maneira misteriosa, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma humana. Mas não só isso, queridos.
Ele não toma a forma de um rei poderoso, de um imperador romano, de alguém que vai com força, poder político, oratória, conquistar pessoas para o reino, mas ele assume a forma de servo. Jesus toma a forma humana, mas vem como um servo. Isso não significa, como nós falamos, que o Filho deixou sua natureza divina, mas mesmo sendo Deus, ele decidiu se humilhar, e ele faz isso se identificando com aqueles que ele haveria de salvar, se identificando comigo e com você. Cristo, ele se torna um bebê frágil, precisando ser cuidado pelos seus pais. Cristo toma as fraquezas da nossa carne. Ele passa pelas lutas que todo ser humano passa. Claro, sem pecado, de maneira santa e irrepreensível, mas ele assume 100% a forma humana. E é exatamente essa kenosis de Cristo que diz sobre essa humildade que Paulo nos convida a ter. Saber quem somos em Cristo, abraçando nossa nova identidade nele, mas nos esvaziar do nosso eu, para agir em serviço, amor e doação ao outro. Saber quem somos em Cristo, saber o que nós ganhamos de maneira graciosa dele, abraçando essa nova identidade, não nos anulando, mas nos esvaziando do nosso eu, para servir, para amar, para se doar. Esse é o modelo de humildade, e é esse o modelo de Cristo para nós. Na cruz, nós vemos um homem-Deus, Jesus Cristo, despido da sua glória divina, tomando a forma humana, e se submetendo, não só a servir, a cuidar, a lavar os pés, a curar, a gastar tempo com pecadores, mas ele morre por esses pecadores. Morre em amor, em serviço, em doação, como o exemplo perfeito de humildade. Na cruz, Cristo, apesar de ser Deus, assumiu a forma de servo. Em detrimento do seu bem-estar, Cristo não pensou em si mesmo. Ele colocou seus interesses de lado, assumiu a forma humana para cumprir a vontade de Deus, o seu Pai, e para nos colocar como alvo dos seus interesses, para nos salvar. Cristo se colocou de lado em prol do outro. Teve um nome exaltado acima de todo nome, como nós lemos, não por causa de força, poderio militar, mas o nome de Jesus, ele é soberano hoje. Deus o exaltou por causa de quê, queridos? Da sua humildade. Porque foi pela sua humildade que ele conquistou todas as coisas para si, que ele transformou toda a história, que ele de uma vez por todas estabeleceu o seu reino de amor e graça. E por isso, é essa cruz, queridos, que nos capacita todos os dias a vivermos de maneira humilde como Cristo. É pelos méritos de Cristo e nada mais. É pela sua humildade que nós podemos ter o nosso eu transformado e viver como Ele, espelhar o seu caráter. Para encerrar, eu gostaria de fazer 3 aplicações práticas ao seu coração. E eu te convido a ouvir com bastante atenção essas aplicações. A primeira delas, vigie o seu coração. Vigie o seu coração. Queridos, em nome de Jesus, mate pela raiz todo sentimento de superioridade que possa estar instalado no seu coração. Eu digo para você, você não é tão bom quanto você imagina. Ainda há pecado no seu coração, você carece todos os dias da graça de Deus. Não se iluda, não se iluda. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. Lembre-se de onde Cristo te tirou, do atoleiro de lama.
Lembre do pecado que ainda habita o nosso ser. Cuide para que o seu orgulho não te domine, mas que você domine o seu eu. Não deixe que o seu ego tome a rédea da sua vida. Domine ele. Domine ele em nome de Jesus. Não deixe que o orgulho, a vaidade, a ambição egoísta se tornem práticas recorrentes. Vigie o seu coração. Vigie o seu coração. Mas também abrace a sua identidade em Cristo, querido. Lembre-se daquilo que Cristo te fez nele. Por isso eu digo para você, que traz marcas, traumas, feridas do passado. O seu passado, as suas falhas, as críticas, todas as marcas que pessoas deixaram no seu coração, não definem quem você é. Se porventura você hoje se sente e luta constantemente com baixa autoestima, se muitas vezes você se sente fora do lugar, muitas vezes há uma fala no fundo do seu coração dizendo que você não serve para nada, você é inútil, você não tem valor, isso é mentira, porque você está em Cristo. Cristo te dá o valor. Cristo em você é graça, é o maior bem e muda a sua vida. Porque não são essas coisas, o trauma, o passado, as falhas, as críticas, que dizem quem você é. Mas o que Cristo diz sobre você, essa é a verdade. Cristo sabe exatamente quem você é. Por isso não se anule. Não se coloque em uma posição de inferiorização degradante. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Abrace essa identidade. Cristo morreu na cruz para isso. Você não tem o direito de dizer para Ele que Ele está errado em fazer isso por você. Abrace o amor que Cristo revelou a você na cruz do Calvário. Abrace sua nova identidade em Cristo. Mas lembre que como filhos de Deus, como receptores dessa nova identidade, procurem olhar mais para o lado do que para si mesmo. Tire os seus olhos do seu umbigo, querido. Porque como filhos de Deus, nós temos muitos direitos, muitas bênçãos. Mas nós somos chamados a obedecer. Por isso, olhe para o lado, se importe mais. Suporte, ame, se preocupe, cuide. Que a sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Senhor Deus, aqui está o seu povo, comprado, lavado, redimido pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Aquele que revela a nós, como Deus homem, a perfeita humildade de coração. Humildade essa que o fez tomar a forma humana, sendo Ele Deus, eterno, verbo, criador de todas as coisas. Assumir a postura, a forma humana e a postura de servo, curando, lavando os pés, servindo, se doando. E Ele foi até o fim, assim, humilde. E o fim foi a morte. E não qualquer morte, a morte de cruz. Uma das formas de morte mais cruéis da história. Tudo isso, não para nos dar um exemplo, não para mostrar uma postura a ser seguida, mas para nos salvar, nos redimir e transformar de uma vez por todas o nosso eu, para que nós possamos espelhar a verdadeira humildade. Nos ajuda, ó Jesus, a não pensar mais acerca de nós mesmos, mas também não pensar menos, nos anulando e anulando aquilo que o Senhor disse que nós somos, mas nos ajude, pela Tua graça, ao Espírito Santo de Deus, a viver o equilíbrio, saber quem somos em Cristo e nossa identidade nele, mas esvaziar o nosso eu, para que nós possamos direcionar os nossos olhos em amor, em doação, em serviço ao Senhor, Deus, e ao que o Senhor nos coloca ao nosso lado. Por isso que nós possamos viver isso na nossa comunidade, nós possamos viver isso nas nossas casas,
com o nosso cônjuge, com nossos filhos, no trabalho, que nós possamos ser reconhecidos como aqueles que de fato são humildes de coração. E assim como nós lemos hoje, nós sabemos que esses herdarão o reino dos céus. Esse é o nosso desejo, mas carecemos da sua graça todos os dias, ó Jesus. E nós pedimos isso. Derrama mais uma vez no teu nome que oramos. Amém. Amém.